Neste momento, retomaremos os trabalhos com a realização do debate sobre o tema Consequências da violência contra crianças e adolescentes, percepções e impactos econômicos. Para atuar como debatedora dos trabalhos, convidamos a senhora Michele dos Ramos, do Instituto Igarapé, a dirigir-se ao dispositivo a fim de recepcionar os palestrantes convidados. A senhora Michele é pesquisadora associada e coordenadora do Programa Diálogos Segurança Cidadã do Instituto Igarapé. É formada em Relações Internacionais na USP e tem mestrado em Segurança Internacional pela Sciences Po de Paris. Para também integrar o dispositivo, convidamos a senhora Carina Lira, da Visão Mundial, o doutor Hermílio Santos, da PUC, Rio Grande do Sul, e o senhor Felipe Cala, da Child Fund Alliance. Em nome da organização do evento, nós queremos apresentar as boas-vindas aos ilustres integrantes desta atividade e, neste momento, para saudar os ilustres palestrantes e demais presentes, com a palavra a senhora debatedora dos trabalhos. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores deste evento pelo convite. Para mim é um prazer institucional e pessoal estar aqui com vocês nessa manhã tão importante, né, que anunciou uma vitória, né? Não estaremos na vanguarda do retrocesso desse debate da redução da maioridade penal. E eu acho que para a gente é uma feliz coincidência realizar esse painel nessa manhã. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aos palestrantes. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, à Carina Lira, bacharel em enfermagem, com especialização em vigilância sobre saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em saúde coletiva também pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, a Carina é assessora programática nacional em proteção da infância na Visão Mundial Brasil. Tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em desenvolvimento de projetos sociais e vigilância epidemiológica, atuando principalmente nos temas de saúde materno-infantil, proteção e saúde sexual e reprodutiva. Carina, bom dia. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de ficar de pé, porque eu acho que vai facilitar aqui a visualização e também diminuir um pouco o frio, porque aqui tem uma rajada de ar frio ali. Bom, muito prazer. Vim do meu lugar caloroso, né? Vim de Olinda, e estar com vocês aqui essa manhã. Um pouco do propósito desse momento é compartilhar um pouco os principais achados de uma pesquisa que a Visão Mundial fez, denominada Atitudes e Percepções sobre a Violência contra as Crianças. Vocês vão encontrar aí no material de vocês, o material impresso, e aqui a gente vai discutir alguns pontos que nos chamou a atenção daqui da pesquisa no eixo do Brasil. Ok, obrigada. A pesquisa ela teve a metodologia, uma pesquisa de opinião. Essa pesquisa foi realizada em 28 países, em 12 idiomas, foi conduzida pela Visão Mundial e Ipsos Rei. Foram entrevistadas mais de 11 mil pessoas acima de 16 anos, e no Brasil, 501 pessoas no Brasil. O objetivo da pesquisa é conhecer as percepções da população sobre a violência contra a criança. Por que uma pesquisa sobre percepção? Nós sabemos que a violência ela tem, né, por trás dela, imbricado fatores pessoais, individuais, atitudes, crenças, comportamentos. E esses fatores eles estão diretamente ligados, eles moldam a questão da violência em toda a parte do mundo. E aí a Visão Mundial entendeu ser importante conhecer que percepções são essas, né, que a população tem, e porque, a partir daí, se você conhece o que influencia as pessoas, você vai entender onde você pode mudar.
Então, essa pesquisa ela tem um pouco desse objetivo. Pode passar, por favor. Os países que fizeram parte, eles estão divididos em 4 perfis: países desenvolvidos, países de renda média alta, países de renda média baixa, estados frágeis. O Brasil ele está ali no segundo ponto, no segundo grupo de países de renda média alta. Pode passar. Agora a gente vai apresentar os dados mais relevantes que a gente encontrou para o Brasil. Okay? E vamos fazer alguns contrapontos com os dados globais também. Próximo, por favor. Aqui é o perfil dos entrevistados no Brasil. A gente vai observar que houve uma certa proporção entre os sexos, né? Homens e mulheres responderam, um pouco mais de mulheres, percentual de mulheres participaram. Em relação às faixas etárias, também houve uma certa proporcionalidade. Mas, em relação à residência, os que participaram moram eminentemente em áreas de grandes centros urbanos. E o nível de religiosidade declarado por essas pessoas é que a maioria deles, 53%, se declararam pouco religioso. E houve uma pergunta também, que a gente considerou importante, de se havia crianças ou não dentro dessa casa, nessa família do entrevistado, e 48% havia crianças dentro dessa família. O primeiro bloco, ele pergunta um pouco sobre as experiências e percepções gerais dos entrevistados. A primeira boa notícia é que 87% da população entrevistada se declara que estão bastante otimistas, que a violência contra as crianças pode ser reduzida. Isso é bom para o nosso contexto, porque isso mostra também que as pessoas se mobilizam, né, se engajam mais. Então, isso é um resultado importante no processo de enfrentamento à violência. 80%, e esse é um percentual preocupante, que 80% declararam que conhecem alguma criança vítima de violência. Conhece diretamente, ou na sua família, ou na sua vizinhança. Esse percentual foi acima do global encontrado, que foi de 76%, da média global. 65% têm a sensação de que, nos últimos 5 anos, a violência contra as crianças no Brasil cresceu. E interessante é que nós desagregamos essas informações entre pessoas de áreas urbanas e pessoas de áreas rurais, e ambas apresentam, em média, o mesmo padrão de preocupação e de sensação de que a violência cresceu, mesmo nos centros, nas áreas rurais. E 58% têm a sensação de que pouco está sendo feito para prevenir a violência contra as crianças no Brasil. Próximo. E aí o que eu acabei de falar, que nos últimos 5 anos, residentes urbanos e rurais têm a sensação de que a violência contra as crianças cresceu. Próximo, por favor. Aqui, sobre o que a gente coloca dessa sensação de crescimento, a gente não colocou aqui na apresentação, mas vocês vão encontrar no relatório, de que a gente pergunta onde as pessoas obtêm informação a respeito do tema da violência. 95% deles referem à TV e também 65% também utilizam as mídias sociais como fonte de informação sobre violência contra a criança. Isso revela um pouco também os dados que a gente vai ver a seguir. Esse ponto é muito curioso, porque eu acho que ele vai servir como um ponto importante para uma mesa que a gente vai ter, acho que ainda hoje, que ele pergunta assim, para você, qual é a causa da violência? Se a gente observar aqui, a maior causa mencionada é o alcoolismo e o abuso de drogas, com 71%, seguido da falta de conhecimento, de informação, e logo em seguida com o abuso por pessoas que foram vítimas de violência. Ou seja, esse último ponto é pessoas que sofrem violência reproduzem a violência, né? Algo que os debatedores anteriores mencionaram. O que isso nos chama a atenção? De que a percepção dos entrevistados é que a maior parte das causas estão naqueles fatores individuais. A pobreza, as causas estruturais da violência, ela aparece em último lugar, né, como nos últimos lugares como causa.
São números importantes, como o crime organizado, que aparece com 52%, né? Atitudes e práticas culturais aparece com 29%. Enfim, ainda a percepção é de que é muito uma questão do indivíduo. Próximo. Onde? Né? Onde as crianças estão propensas ao risco? A percepção é que o risco está na rua, está fora de casa. E isso a gente encontra uma discrepância muito grande com os registros que a gente tem de que grande parte das violências cometidas que acometem as crianças ocorre no espaço familiar e é cometido por pessoas do vínculo familiar. Então, mas a percepção aí, ela entende de que está no lado de fora de casa. Próximo. Quais as formas mais comuns de violência que os entrevistados perceberam? Me causou um pouco de surpresa que a primeira forma foram ameaças online. Vocês vão ver que no questionário ele explica que ameaças online envolve a exposição à pornografia, a exposição a mensagens de ódio, né, esse tipo de mensagem. E, logo em seguida, os comportamentos sexuais incluem aí o estupro e exploração sexual. E, em terceiro lugar, entre as próprias crianças, que são as violências de gangue e também cyberbullying. O interessante é que essa questão de ameaças online aparecer entre os primeiros lugares não aconteceu só no Brasil. Porque a primeira reflexão, né, que a gente perguntaria é qual é o grau, né? Estamos num país em renda média alta, qual é o grau de escolaridade das pessoas que responderam, onde elas veem informação, né? Tudo isso influencia nesse tipo de resposta. O próximo a gente vai ver, por favor. Esse aqui, a pergunta anterior é quais as formas mais frequentes que eles observavam. Aqui é qual a categoria que mais prejudica o desenvolvimento da criança. E aí há uma mudança, né? A violência sexual ela passa a ocupar o primeiro lugar. Então, e essa resposta, como foi apresentado pelo colega na primeira mesa, ela acontece em vários países. Observem ali que onde tem PRM são os países de renda média, alta e baixa, e o total é a resposta global de todos os países. Então, comportamento sexual foi considerada a categoria, a forma de violência que mais prejudica o desenvolvimento da criança em todos os contextos. Certo? Ameaças online vêm a seguir. Veja que também se repetiu nos outros países, nos outros contextos. E práticas tradicionais, que mutilação, casamento infantil, prática de violência entre as crianças, que a gente já mencionou, violência entre gangues e cyberbullying, o trabalho infantil, o abuso físico e psicológico, vem em último lugar como a categoria, a forma de violência que mais prejudica a criança. Isso explica um pouco das dificuldades que a gente tem no contexto do Brasil de implementar políticas contra o castigo físico, né? Porque, dentre todas as formas, é uma forma de violência das mais frequentes no país e é concebida pelos entrevistados como um problema que menos prejudica a criança. Então, há aí uma discrepância também entre a percepção e a realidade que a gente precisa investir. Próximo, por favor. Esse componente aqui tem a ver com a performance do governo, né? E aí, muito obrigada. Muito obrigada. 71% dos entrevistados diz que mais precisa ser feito para a proteção das crianças contra a violência em sua comunidade. A grande, né? A maioria. 64% diz que o governo não possui os meios para enfrentar a violência contra as crianças. Não importam as leis existentes. Isso, para mim, né, para a nossa equipe técnica, soou preocupante, porque é como se a população não conseguisse ver de maneira concreta como é que as políticas públicas elas contribuem para o enfrentamento da violência. Né? Bastante preocupante essa informação. E 57% diz que governos não estão dispostos a tomar medidas para pôr fim à violência contra as crianças. Vontade política. Próximo. A pergunta anterior ela é totalmente coerente com essa, porque ela mostra justamente, olha a pergunta, instituições mais efetivas no combate à violência contra a criança. Olha o governo onde está.
em último, né? Em último lugar. A família, em várias categorias, em várias variáveis, a família parece muito forte a importância do papel da família no enfrentamento à violência. Isso ocorre de maneira bastante enfática. As ONGs e os serviços sociais aparecem em segundo lugar, né, como um papel também efetivo no combate à violência, e em seguida de escolas e comunidades religiosas. Próximo. Nós não vamos nos deter, porque não temos tempo suficiente, a tratar as questões de gênero, mas esse gráfico é interessante porque ele faz um resumo, né, ele faz a comparação entre a percepção de diferenças de gênero no impacto das categorias de violência. Aqui nós temos a coluna das formas de violência, as categorias mencionadas. Nesse lado de cá, os meninos e a outra coluna, as meninas. Quanto mais próximo de cá, mais a compreensão e a percepção de que esses problemas afetam mais meninos ou meninas. O que a gente observa, de modo geral, não só no Brasil? O Brasil é esse triângulo aqui laranja e os outros países azul. O que a gente observa? Que a população entende, de maneira geral, né, mais grosseira, de que todos os problemas eles afetam igualmente meninos e meninas, e isso também não é uma realidade, né? Especialmente quando a gente trata de alguns abusos mais específicos, como o abuso físico e o trabalho infantil, o abuso sexual e o trabalho infantil. Próximo. E aí, para a gente concluir, né, essa pesquisa ela tem sido muito importante para a gente. Inclusive, nós estamos desenvolvendo essa pesquisa de percepção, estamos concluindo o relatório nas bases comunitárias onde nós atuamos, porque nós também queremos ter um pouco do retrato da situação nas comunidades. E essa pesquisa ela mostra que a importância de se ter conhecimento sobre a percepção, porque enquanto a gente tiver uma ausência de conhecimento sobre que fatores influenciam, né, a gente vai ter dificuldade também de avançar na solução dos problemas. Né? Compreende também, ajudou também a compreender e a entender onde e como aumentar o compromisso público e político para enfrentar a violência. Nos evidencia a universalidade da gravidade do problema, ilustra a importância da mudança nas percepções e nas atitudes e destaca a necessidade de ver a família como agentes influentes de prevenção. Né? A família e todas as pessoas que têm uma atuação direta com a criança têm um papel fundamental, né, na prevenção da violência. E não só a família, como também a criança, né, com um papel ativo, não só passivo, mas com um papel ativo na própria autoproteção e também na proteção dos seus pares. Então, é muito importante a gente pensar e refletir sobre estratégias que envolvam a participação direta da família. E um último ponto, que o relatório também apresenta uma lacuna muito clara entre o que se percebe que é um risco para a criança e entre as verdadeiras exposições, né, da criança, entre a realidade, apontando e evidenciando também a necessidade de haver um processo educativo e, como já foi dito pela Rosa Maria na mesa anterior, a importância de se investir mais em prevenção e menos coerção. Então, são alguns dos principais achados que a gente gostaria de compartilhar e a gente pode conversar um pouco mais na hora das perguntas. Muito obrigada. Karina, muito obrigada por compartilhar conosco os resultados dessa pesquisa e por inserir o tema de percepção nesse debate, que é tão importante nesse debate sobre a Agenda pós-2015. Lembrando que o tema das percepções, dos indicadores de percepção, ele é fundamental, né? Então, defende-se que haja um equilíbrio entre os indicadores objetivos e os indicadores de percepção, porque às vezes a gente tem um gap e é preciso a gente descobrir, né, por que esse gap existe, e as políticas públicas precisam dar uma resposta a esse gap. E aí, continuando nesse tema, eu passo a palavra, então, ao Dr. Hermílio Santos. O Dr. Hermílio, que é professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é doutor em Ciência Política pela Freie Universidade de Berlim e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Göttingen, na Alemanha.
O doutor Hermílio é vice-presidente do Comitê de Pesquisa, Biografia e Sociedade, da Associação Internacional de Sociologia, e também coordenador do Centro de Análises Econômicas e Sociais, da PUC do Rio Grande do Sul, e pesquisador em Sociologia do CNPq. Doutor Hermílio, muito obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os organizadores, agradecer o convite, sobretudo a Blink, que fez o contato. Eu vou ter que também apresentar aqui. Muito rapidamente, eu queria só fazer um ajuste no título. Então, não é Pernambuco, é Recife, não é? E porque nós somos cidades, né? A gente pesquisou comunidades ou favelas dessas 3 cidades, não é? E uma diferença metodológica. A gente não está, pelo menos na nossa pesquisa, a gente não está tratando exatamente de percepções, mas de experiências. Então, todos os instrumentos, a gente buscava a experiência concreta de quem respondia. Ou seja, ninguém estava respondendo sobre uma outra pessoa, o que ele acha que uma pessoa vivenciou, mas sobre a própria experiência. Então, tem essa pequena diferença. Não é? Acho que pode passar, eu acho que eu não consigo passar aqui. Bom, essas são as 15 favelas ou comunidades. A pesquisa foi toda financiada pela Fundação Bernardo Van Leer, que provavelmente a maioria dos senhores conhece. Não é? Então, aqui a nossa pesquisa ela tem um foco local. Não é? Então, em todas essas 15 comunidades, nós fizemos uma reunião prévia em cada uma delas e eu realizei uma apresentação em cada uma dessas comunidades, antes que viesse a público, nos meios de comunicação, os resultados. Então, a gente apresentou esse retrato, que não é nada bonito, né, para cada uma delas. Não é? Pode passar? Bom, rapidamente sobre os instrumentos, a nossa diferença aqui é que nós usamos 7 instrumentos com 8 análises. Né? Então, vai do ultra quantitativo ao ultra qualitativo. Né? Então, a gente tinha entrevista com os stakeholders, que prestava serviço em cada uma delas, das lideranças das comunidades. A gente tinha um questionário para adultos pais ou responsáveis por crianças pequenas. Tinha um questionário para a criança, o que é bastante incomum no Brasil. Há um tabu, um certo tabu, que você não se pode perguntar para a criança. Pode sim, são respondentes absolutamente fidedignos e adoram, porque pela primeira vez alguém está os ouvindo falar sobre a sua experiência. Né? A gente fizemos dinâmicas com desenho e discussão com as crianças, então, portanto, as crianças foram incluídas pelo menos em 2 momentos. Discussão com adolescentes, ou seja, recentemente crianças, então eles falavam também de como é que foi e como é que é hoje ser adolescente nessas comunidades. E nós fizemos também narrativas biográficas com 2 a 3 gerações de uma mesma família. Então, portanto, eu acho que essa é uma qualidade do volume de tipo de informação que a gente cercou a comunidade praticamente do que a gente pôde. Né? Então, um volume é muito grande. Ao final, eu vou mostrar o endereço onde todos os 18 relatórios estão disponíveis. Pode fazer o download, são em torno de 3.800 páginas. Mas a gente está, no momento, justamente preparando a síntese. Né? A gente espera que, no julho do ano que vem, a gente publique o livro, né? Sintetizando em 200 páginas toda a discussão e os resultados principais, que a gente espera, o ano que vem tem eleições municipais, e a gente espera que, como tem um foco local, que isso sirva de insumo aos novos gestores. Tá certo? E a todas as organizações. Então, essa é a nossa expectativa. Pode passar? Então, aqui eu coloquei numa mesma lâmina um resumo de lideranças e stakeholders. Eles têm uma opinião muito parecida sobre quase tudo. Né? A infraestrutura precária, tráfico de drogas em todas elas, né? Ausências de áreas de lazer, todas. Aí é o seguinte, em todas as 15 comunidades, todos os tipos de respondentes, todos disseram a mesma coisa sobre a área de lazer. Né? E aqui é interessante o seguinte, quando prefeitura ou governos fazem área de lazer, elas não correspondem em absolutamente nada às expectativas. Geralmente fazem um centro olímpico gigantesco, caríssimo, e que é servido praticamente e caro também a sua manutenção. Né? Tem cidades, por exemplo, Recife está fazendo um negócio lá gigantesco, de 20 milhões, com orgulho da prefeitura, mas pela nossa pesquisa não atende. No Rio de Janeiro também não é diferente, em São Paulo também não é diferente. Tá? Todas fazem coisas brasileiras, né? Assim, gigantescas, mas que as expectativas das crianças e dos próprios pais, elas são muito mais modestas e parecem muito mais efetivas do que coisas muito grandes.
A violência contra a criança, todos destacam. Agora, a divergência está justamente no em vermelho. As lideranças, se a gente fizesse uma pesquisa apenas ouvindo as lideranças da comunidade, a gente sairia das comunidades dizendo o seguinte: não, violência contra a comunidade realmente não é um problema. Porque isso é o que recorrentemente foi dito pelas lideranças das comunidades, pessoas que moram na comunidade. Os stakeholders, que já têm um olhar distanciado, têm uma visão diferente. Tá certo? Então, esse é interessante, isso que diverge. E outra coisa que nos chamou muita atenção, né? Aqui basicamente tem organizações não governamentais, tanto os stakeholders quanto as comunidades apontam a baixa densidade de organização local, não são de organizações de fora atuando lá dentro. Né? E isso parece fazer muita diferença, porque, por exemplo, em umas comunidades do Rio de Janeiro, onde mesmo sem o PP, à época da pesquisa, tinha mais iniciativa local. E, mesmo assim, as experiências de violência das crianças era menor do que em favelas com o PP. Porque, claro, o PP, você reduz, e de fato alguns estudos apontam, a redução de determinados tipos de violência, mas não de todos, tá certo? E isso aponta, então, portanto, que organizações civis locais talvez devesse ser incrementado de alguma maneira. Próximo. Bom, aqui eu vou... aí me bagunçou tudo. Bom, aqui são as experiências, eu só coloquei comparando São Paulo e Recife, o que elas testemunham na comunidade, tá certo? Mas eu queria destacar aqui, que era a violência, por exemplo, se elas veem crianças apanhando dentro, na rua da comunidade. Aqui, mais ou menos, eu consigo decorar, que era o seguinte: São Paulo tem uma diferença que não é tão grande do Recife, tá certo? Embora, isso aqui é curioso, São Paulo tem a menor taxa de homicídio das 27 capitais. Recife, das maiores. Isso significa o seguinte: não há, nessa diferença, não é uma mesma proporção de experiência de violência. Isso significa que Recife e São Paulo, as crianças, elas testemunham violência com muita semelhança em termos de bater. Não de tiro, não de ouvir tiroteio, né? Porque em São Paulo, de fato, como está tudo muito mais dominado por um grupo só, o grupo que domina não precisa ficar ostentando armamento. Então, portanto, o tiroteio, pessoas armadas, não é o que as crianças presenciam. Diferente do Recife, que ali é praticamente, assim, muitas crianças e praticamente 100% dos pais presenciam tiroteio e pessoas armadas. Pode passar, espero que... aqui dentro de casa. Aqui, ó, 45, isso significa 55, na verdade, das crianças em São Paulo, elas testemunham crianças apanhando. No Recife, 70, em torno de 70%. Né, que na transferência. No meu computador dava para ler direitinho. Né? Mas vamos lá. A próxima. Aqui o que elas sofrem. Aquela anterior, o que elas veem, outras crianças. Né? Então, castigo, adulto batendo em criança, então mais de 50%, e adulto batendo aqui é o primeiro lugar em Recife. Tá? Mais de 70%. Então, é mais, bem mais. Próximo. Aqui os adultos, os pais, o que eles admitem praticar de violência. Né? O termo violência a gente não usou em nenhum momento. A gente usou expressões de violência. Bater, ou fazer, né? Então, a palavra violência não aparece em nenhum dos instrumentos, a não ser na pergunta para stakeholders e lideranças das comunidades. Dos demais, não. Então, o que a gente vê, de fato, não é? Que, ao contrário da percepção que você tinha apresentado antes, de fato, os pais admitem bater com muita frequência. Não é? O próximo. Aqui o seguinte, é um dado que a gente traz, ou para algumas pessoas isso já era conhecido, a mãe é a responsável pela prática de violência física mais frequente. Bom, aí as pessoas vão dizer o seguinte: bom, é pela exposição à criança, porque ela fica mais exposta. Fosse assim, a mãe que está mais exposta à criança bateria mais. Não é verdade. Aquela mãe que fica mais
mais tempo com a criança bate menos do que aquela mãe que fica menos. Assim como o pai. O pai que está mais presente, que troca, que dá a comida, que leva para a escola, bate menos do que aquele que fica menos. Ou seja, mais exposição provavelmente gera mais afeto do que violência. Não por outro motivo, os suecos e agora também os alemães têm licença paternidade e maternidade de 6 anos. Mas justamente por essa conclusão de que, né, você tem que criar mecanismos para a família ficar mais tempo. Isso é uma reivindicação do movimento feminista sueco e alemão. A reivindicação do movimento feminista brasileiro é o contrário, que o governo brasileiro cria as condições para que entregue logo a creche. Mas isso indica, provavelmente, momentos históricos distintos do movimento feminista, ou seja, ele tem as suas particularidades. Tá certo? No caso da Suécia, eles vão revezando. O pai fica 6 meses, o verão, então eles vão revezando ao longo desses 6 anos, claro, com o suporte do Estado, que cofinancia esse tempo de licença. Tá certo? Bom, a avó, gente, evidentemente, não é que o pai seja pacífico e a mãe violenta. Aí, claramente, a gente vê uma sociedade autoritária. Há uma cadeia hierárquica de exercício da violência. Quer dizer, o homem pratica contra a sua esposa, companheira, e ela repassa para baixo, e a criança, por sua vez, repassa para os seus vizinhos, que ele considera mais fracos. Então, há uma cadeia hierárquica e autoritária, portanto, de violência. Então, não é aleatória, não é ilógica, não é ao acaso. Além disso, aqui, a avó quase sempre assume o segundo posto, justamente. E nas comunidades onde isso acontece, isso está combinado justamente onde há maior gravidez precoce. Não é? Com gravidez precoce, a avó acaba assumindo esse papel de avó-mãe e aí aumenta o estresse e, evidentemente, também a violência. Pode passar? A próxima? Então, aqui eu vou traduzir. O que nos chamou a atenção é um tipo de dado que a gente não conhecia muito, que é o início, ou onde está o pico de experiência de violência das crianças, a idade. Aqui, como é que a gente lê isso aqui? Aqui é a idade, 7 anos. Significa que 90% das mães que têm criança de 7 anos bate. No relatório, isso está desagregado, qual é a sua frequência, tá certo? Mas aqui no Recife, com 1 ano de idade, 60% quase, das mães que têm criança com 1 ano de idade já pratica com alguma frequência a violência física, tá certo? Então, isso é extremamente assustador, né? Então, isso indica o quê? Que as medidas preventivas, para nós, essa é a nossa sugestão, devem acontecer já no pré-natal. Nosso pré-natal é extremamente bem elaborado, mas ele é extremamente biologizado. Ele só quer saber se as condições biológicas do feto e da mãe estão bem. Só. Então, eu acho que essa é a nossa sugestão. Algumas organizações em São Paulo já estão tomando medidas para incluir algum tipo de ação no pré-natal que tente, portanto, reduzir essa experiência quando a criança... Porque com 3 anos ela já tem uma carreira de vítima muito elevada. Tá certo? Pode passar? Bom, aqui quanto a gênero, um pouco diferente do dado que você descobriu lá. Tirando Recife, que aqui tem uma diferença, as meninas sofrem menos do que os meninos, mas tanto no Rio quanto em São Paulo, a experiência de violência de meninos e meninas é o mesmo. É a mesma. Tá certo? Isso indica o quê? O que indica para nós? Que é um tema meio tabu, que é também a mulher como autora. Minha outra pesquisa que eu faço lá em Porto Alegre é mulher como autora, meninas, adolescentes e mulheres, que quase você não encontra praticamente nenhuma pesquisa sobre isso. Que a ênfase é só como vítima, que, claro, é a maioria. Mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte, a mulher não é gênio, ela é uma pessoa inserida na sociedade e ela tem uma experiência de socialização violenta, a não ser que ela fosse um anjo, que ela não praticasse de alguma maneira a violência, porque ela conhece a violência, ela foi vítima da violência e ela aprendeu a lidar diante de alguns momentos de estresse com violência. Então, é natural que isso também ocorresse, tá certo? Bom, depois a gente pode discutir isso aí. O próximo. A outra coisa que a gente encontrou também, alguns aspectos urbanísticos e arquitetônicos nessas comunidades que têm um efeito imediato na violência. Por exemplo, ausência de banheiro ou com um banheiro só. Aí a incidência de violência é muito maior. Aí fala, mas não tem casa sem banheiro. Bom, no Brasil, segundo o IBGE, temos 3 milhões de domicílios
sem nenhum banheiro. Isso dá em torno de 12 milhões de pessoas, cerca de 3 milhões de crianças vivendo em domicílios sem nenhum banheiro. Aí vocês podem imaginar o quanto essas crianças certamente estão sofrendo. Tá certo? Então, o que a gente encontrou também, por exemplo, em termos de iluminação? Baixa iluminação da rua ou insatisfação com a iluminação aumenta a violência. Então, são ações que a gente não pensa, ou pelo menos nós, a equipe, não pensava, que poderia incidir em violência. Não é? Então, aponta para o quê? Precariedade das condições cotidianas de vida. Por exemplo, não quantos quartos. Por exemplo, a gente poderia pensar o seguinte, isso aponta quanto à renda da família. Não, a quantidade de quartos na casa, no domicílio, não tem tanta interferência quanto o banheiro. Porque os quartos, eles não são espaços nessas comunidades de privacidade. O banheiro ainda é. O banheiro é um lugar de intimidade e privacidade. O quarto não, ele é habitado por várias gerações, por várias pessoas, né? Então isso deve interferir. Eu vou tentar acelerar, pode passar? Bom, aqui uma coisa muito positiva, vou traduzir para vocês o seguinte, só interessa isso aqui. As mães, no caso aqui as mães, o que dá limite para a criança? Nenhuma delas, ou praticamente quase nenhuma, diz que violência física dá limite. Embora pratiquem a violência, aí é uma percepção. Elas acham que conversar dá limite. O problema é que você tem que saber e aprender a dialogar. Isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo, vem no chip. Você tem que aprender o diálogo. E é isso que elas não sabem. Embora eles estejam convencidas que outra coisa não dá o efeito esperado. Tá certo? Então, isso é um ponto interessante para ações concretas. Pode passar? Bom... Vou passar essa lâmina, cujo resultado é o seguinte, a gente usou os mesmos resultados dos questionários para fazer uma análise de regressão, para saber qual é a chance de redução ou de aumento da violência. Pode passar o próximo? E aqui é o seguinte, a gente encontrou algumas coisas que são muito parecidas com o que eu já tinha dito, mas, por exemplo, almoçar com a criança aumenta em 80% a chance da criança sofrer violência. A gente pensa, mas é uma coisa muito agradável. Não é agradável. É estressante, por que é estressante? Porque todos têm que comer no mesmo lugar, a mesma comida, no mesmo espaço de tempo. É estresse a última consequência, em qualquer família. Então, também é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com criança que não quer comer aquilo naquela hora. Ou, por exemplo, homem batendo em mulher aumenta, né, a chance, né, o maior número de crianças, quanto mais, em alguns lugares, vai aumentando. Em outras comunidades, não significa que de 2 para 3, 3 para 4 aumenta muito. Chega num ponto que estabiliza. Né? Mas em todas elas, quem tem mais 2 crianças, essa família, a criança está sofrendo mais. Tá certo? E outra coisa, gritar, quer dizer, ou seja, a violência, a Maria, a representante da OEA, já tinha apresentado justamente isso aí, quer dizer, a violência contra a criança nunca está sozinha, ela vem amparado ou acompanhado de outros tipos de expressão de violência. Pode passar? E aqui, ir para São Paulo, diminui a chance da criança em 40% se a casa tem mais de um banheiro. Tá certo? Pode passar muito rápido. Bom, aí a gente fez as discussões com as crianças, meu tempo eu acho que já expirou. Não é? Que mais que eu chamaria a atenção? Pode passar. Bom, a gente fez, está no relatório do Rio de Janeiro, a exposição de 2 gerações de famílias, né, para mostrar o seguinte, favela não significa necessariamente violência, a gente apresentou tipos diferentes de famílias que lidam com a violência. Algumas delas, de fato, reproduzindo ao máximo, de uma geração para outra, em 3, 4 gerações de violência extrema, outras tentando fazer o máximo, não conseguem, e algumas outras realmente conseguindo se distanciar, embora o ambiente não seja muito favorável. Tá certo? Pode passar. Aspectos comuns, eu já chamei a atenção, não vou repetir. Pode passar. Pode passar as minhas conclusões. Bom, isso é fazer propaganda aqui do nosso centro. Esse é o nosso campus da PUC do Rio Grande do Sul, nosso prédio está aqui, pode passar. É ele, não é todo o prédio, evidentemente, é uma sala aqui em cima, tá bem? Pode passar o último, e aqui o endereço. Bom, meu endereço, e aqui vocês encontram todos os relatórios. Se quiserem, podem baixar aí. E o ano que vem, a gente espera, nesse mesmo site, o livro completo. E só fazendo propaganda, o seguinte, o último capítulo vai ser de uma agenda positiva. A gente vai pesquisar
a gente tem as nossas recomendações, então a gente vai documentar as boas práticas de acordo com as nossas sugestões no Brasil inteiro. Então o último capítulo vai ser o registro visual, então vai vir acompanhado por um vídeo, e o capítulo do livro registrando essas boas práticas de acordo com os nossos dados. Muito obrigado, desculpa passar o tempo. Muito obrigada, doutor Hermílio, por compartilhar conosco esses dados tão importantes e que ressaltam mais uma vez a importância, na verdade, desse trabalho de percepção para ensejar o protagonismo, enfim, das crianças e adolescentes nessas políticas que a gente define, mas que muitas vezes desconsideram completamente a voz desse próprio grupo. Eu queria passar a palavra. Antes de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, eu queria lembrá-los que as perguntas podem ser feitas por escrito, o pessoal está ali ao lado, e aí eles vão me encaminhar para que a gente faça uma rodada de pesquisas depois da apresentação do nosso próximo palestrante, que é o Felipe Cala. O Felipe ele é PhD em Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Princeton, mestre em Cultura e Literatura Europeia pela Universidade de Cambridge e assessor de Políticas e Advocacy Global da Child Fund Alliance, onde é parte da equipe que desenvolve as posições, políticas e respostas da Child Fund Alliance no processo da Agenda Pós-2015. E agora a gente vai mudar um pouco o tema e vai passar por uma abordagem igualmente importante, que é a questão do custo e impacto econômico da violência contra crianças. Então, Felipe, muito obrigada. Muchas gracias. Nuevamente voy a hablar en español y les pido disculpas a los asistentes que tienen que soportarme otra vez en una segunda sesión. De nuevo, muchas gracias por la invitación y comienzo. Además de ser una grave violación a los derechos humanos de los niños y a la Convención sobre los Derechos del Niño, todas las formas de abuso, explotación, abandono y violencia acarrean profundos costos personales a los niños y niñas que las sufren. Un niño o niña víctima de violencia puede ser afectado emocional, mental y físicamente, y su capacidad de aprender y socializar puede ser seriamente comprometida. La violencia puede inducir estrés grave y crónico, que puede tener efectos permanentes en los cerebros de niños y niñas y aumentar la posibilidad de padecer ansiedad, depresión y otras condiciones. Al ser un problema global que trasciende fronteras, clases, culturas, etnias, géneros, razas y condiciones socioeconómicas, los efectos de la violencia contra la niñez van más allá del individuo, extendiéndose a las familias, a las comunidades, las sociedades y los gobiernos. Los costos de no proteger a los niños y niñas de la violencia pueden provenir de la pérdida de ingresos personales y de ingresos fiscales como consecuencia de la muerte prematura, además de los costos de los servicios de cuidado alternativos, salud y bienestar. La violencia contra la niñez desacelera el crecimiento económico, erosiona el capital humano y social y agota el potencial humano. Con esto en mente, Child Fund Alliance encargó al Overseas Development Institute, ODI, en el Reino Unido, de llevar a cabo una investigación documental sobre los costos y consecuencias económicas de este fenómeno global, centrándose en la violencia física, psicológica y sexual, en las peores formas de trabajo infantil y en la asociación de niños y niñas con fuerzas y grupos armados. El estudio arrojó los siguientes resultados. Primero, el coste global de la violencia física, psicológica y sexual contra niños y niñas puede ascender a los 7 billones de dólares. Es una nota aquí, en español decimos billones, en inglés decimos trillones, no sé en portugués cómo se diga, pero imagínense comprar una lotería y recibir un cheque con 12 ceros, entonces trillones. Esto es más que el Producto Interno Bruto de Australia, Canadá, India y México combinados, y es más de 3 veces el PIB de Brasil. Esto se calculó con base en la pérdida de productividad, lo que significa que para el para el número total de niños y niñas que sufre estas formas de violencia en un año determinado,
los costos en términos de productividad durante su vida pueden llegar a esta cifra, es decir, le estamos robando 7 trillones de dólares a cada generación de niños que son víctimas de violencia. Recientemente un estudio realizado por UNICEF estimó los costos del maltrato infantil en toda la región de Asia-Pacífico en 200.000 millones de dólares cada año, es decir, 200 trillones de dólares en portugués, 200 billones de dólares en portugués. En un estudio similar también el Copenhagen Consensus Center estimó los costos de la violencia doméstica, principalmente contra mujeres y niños, en más o menos 8 billones de dólares al año, 8 trillones en portugués. El coste global, segundo, el coste global de las formas más peligrosas de trabajo infantil, que se utiliza a menudo como un proxy, como un indicador de las peores formas de trabajo infantil, puede ascender a los 97.000 millones de dólares al año, en función de los ingresos dejados de percibir como consecuencia de la pérdida de años de escolaridad. Tercero, el coste global de la asociación de niños y niñas con fuerzas y grupos armados puede ascender a los 144 millones de dólares año tras año, no solo en términos de pérdida de productividad debido a ingresos dejados de percibir por causa de años perdidos de escolaridad, sino también debido a lesiones graves, discapacidades, traumas psicológicos o muerte. Por último, el costo global de los homicidios de niños y niñas en países afectados por conflictos armados se estimó en cerca de los 50.000 millones de dólares anuales, lo cual equivale aproximadamente al PIB de Costa Rica. En países en desarrollo como Colombia y Nigeria, estos costos pueden ascender a más o menos el 3 y el 5% de su PIB cada año. Imagínense lo que significaría para estos países poder contrarrestar estas pérdidas y crecer, digamos, un 4% adicional. Eso sería extraordinario. Lo peor es que estas cifras están subestimadas, ya que no tienen en cuenta otros costes sustanciales como los ocasionados a los sistemas de salud y de justicia, cuyos montos no están disponibles a nivel global. Sin embargo, los niveles de inversión de los gobiernos y los donantes en esta materia siguen siendo muy bajos. En situaciones de emergencia, por ejemplo, de 2010 a 2013, las contribuciones totales de los donantes a las acciones preventivas y de respuesta ascendieron a 275 millones de dólares, es decir, 275 millones en 4 años en comparación con 50.000 millones cada año que cuestan los homicidios de niños y niñas en países en conflicto. Este debate y este seminario llega en un momento muy oportuno, cuando está a nuestro alcance poner fin permanentemente a la violencia contra la niñez en los próximos 15 años. Pero establecer objetivos, metas e indicadores es solo el comienzo. Las buenas intenciones no son suficientes y para la vida de los millones de niños y niñas que son víctimas de la violencia y la explotación año tras año, la implementación de estos objetivos y metas es lo que verdaderamente importa. Y si bien existen soluciones, estas deben ser llevadas a escala. Cada día crece la evidencia sobre intervenciones rentables para proteger a niños y niñas de la violencia, incluyendo cambios en las normas sociales, la implementación de mecanismos basados en la comunidad, la ejecución de intervenciones sensibles al género, la creación de programas de educación para la vida y de crianza positiva, trabajar de la mano con los maestros y las comunidades. Además, invertir en la protección de la niñez contra la violencia en contextos de desarrollo y de emergencia es una buena inversión. Por ejemplo, nuevamente el Copenhagen Consensus Center estimó recientemente que por cada $1 gastado en la eliminación de la violencia física severa como método de disciplina infantil, produciría un beneficio de $11. Esto es un retorno a la inversión del 1100%. Creo que rara vez vemos un negocio tan bueno. Experiencias previas y trabajos de investigación anteriores han arrojado 6 lecciones fundamentales sobre la inversión de la protección de niños y niñas contra la violencia,
que me gustaría compartir ahora con ustedes y que son parte del último informe que produjimos en Child Fund Alliance con vistas a la conferencia en Addis Ababa en este mes de julio. La primera lección es que la financiación específicamente destinada a la protección de niños y niñas contra la violencia debe fortalecerse a través de la movilización de recursos internos o domésticos, incluyendo presupuestos sensibles a la niñez y a través también de la financiación pública internacional, lo que decía Mario en el panel pasado, movilización doméstica de recursos, pero también ODA. A pesar de significativos avances institucionales y normativos en la implementación de medidas para prevenir y responder a la violencia contra la niñez, pocos gobiernos establecen fondos específicos reservados para estas intervenciones y la mayoría de ellos reconoce la falta de recursos en esta área. Segundo, las inversiones para proteger a niños y niñas deben ser proporcionales o conmesuradas con la magnitud y el alcance del problema. Piensen en esto, entre 2016 y 2030, 4.200 millones de personas serán niños o niñas en algún momento. Si continuamos por el camino que vamos, cada 5 minutos, entre 2016 y 2030, cada 5 minutos, una de estas 4.200 millones de personas morirá por causa de la violencia. Tercero, se debe dar solución a los bajos niveles de inversión en la protección de niños y niñas en comparación con otros sectores. La prevención y respuesta a la violencia contra la niñez todavía recibe una parte muy pequeña del gasto centrado en los niños, en comparación, por ejemplo, con educación y salud. La relación puede ser tan desproporcionada como 99% frente a 1%. 1% para protección, 99% para educación y salud. Cuarto, los diferentes actores públicos y privados, así como las autoridades nacionales, departamentales y locales, deben coordinar sus acciones y el gasto en la protección de la niñez contra la violencia, con el fin de hacer más efectiva esta inversión. Quinto, las inversiones en la protección de niños y niñas pueden ser complementadas y apoyadas por inversiones en otros sectores, como por ejemplo sistemas de subsidios condicionados, como Bolsa Familia en Brasil o Familias en Acción en Colombia, etc. Es necesario que inversiones en educación, salud y seguridad social se hagan también desde la óptica de la protección. Veíamos ahora el impacto que tiene no tener un baño en una casa. Entonces, digamos, este tipo de intervenciones en las áreas de higiene y de acceso al agua, si se hacen desde la óptica de la protección, pueden tener impactos en los índices de violencia contra la niñez. En el caso de los cash transfers de Bolsa Familia, el efecto en términos de violencia en el hogar y en términos de reducción del trabajo infantil son evidentes. Sexto y último, el monitoreo y la evaluación de las inversiones para proteger a niños y niñas de la violencia deben ser participativos y los niños y niñas deben contar con las oportunidades para participar de manera eficaz, significativa y segura. Vuelvo nuevamente al punto con el que terminaba mi intervención anterior. Para nosotros, desde Child Fund, es fundamental que los niños hagan parte de estos procesos. Los resultados indican que a pesar de avances positivos en algunos países en los últimos 5 a 10 años, la inversión en la protección de niños y niñas contra la violencia sigue siendo muy limitada en relación con el tamaño de los presupuestos de los países y, lo más importante, en relación con la magnitud del problema y de sus enormes costos. La violencia contra la niñez obstaculiza el crecimiento económico, debilita la gobernabilidad democrática, perpetúa la pobreza y acentúa las desigualdades. Si la Agenda del Desarrollo post-2015 ha de promover los impactos positivos logrados a través de los ODM y si la próxima generación de objetivos de desarrollo ha de terminar el trabajo del actual, se tendrá que dar prioridad a la protección de niños y niñas contra todas las formas de violencia y explotación, no solo como una meta independiente, sino también a través de los diferentes objetivos y metas sobre crecimiento económico, educación, salud,
etcétera. Y con esto simplemente concluyo y muchas gracias. Felipe, muito obrigada por compartilhar conosco essa abordagem, a questão do custo do impacto econômico da violência contra crianças. Eu acho que esse é um aspecto fundamental para o nosso debate aqui no Brasil, lembrando que o Brasil é o líder em número absoluto de homicídios. Em relação aos homicídios de crianças e jovens de até 19 anos, nós ocupamos o 6º lugar, somos o 2º em número absoluto, então a gente pode dimensionar, e eu estou falando só de violência letal, o impacto dessas de tantas outras formas de violência no nosso país. E eu acho que esse ponto, enfim, as perguntas vão chegar para mim? Não, por enquanto não tem nada, então vou aproveitar enquanto as perguntas não chegam. Esse gancho, o Mário estava comentando sobre o esforço de integrar na Agenda 2015, né, os temas de desenvolvimento e segurança, que foi uma briga importante, enfim, havia bastante hesitação, e eu acho que que talvez a Agenda pós-2015 ela seja uma importante referência para nós, em termos de definição de política pública nacional, para que a gente também comece a não pensar em desenvolvimento sustentável sem falar de segurança, de violência, de acesso à justiça, né? A gente tem um ranço ditatorial que acabou forjando a nossa ideia de segurança pública, né, como foi colocado mais cedo, numa coisa reativa. Então, a gente vive em sobressaltos e a gente pensa a segurança pública quase nesse binômio entre polícia e prisão. Então, é preciso que a gente dê um passo além, integre essas agendas também no nosso olhar nacional de definição de política pública, para que as nossas ações de segurança sejam ações de proteção de direitos, né, e não de controle social. E aí, fazendo uma correlação com o que foi dito nesse painel, cabe a nós, enfim, também como protagonistas dessa agenda, fazer esse tipo de demanda, porque para que as agendas de prevenção também ganhem espaço na alocação de investimento, na definição de planejamento, é preciso que essas ações de prevenção sejam solicitadas por nós, né? Então, acho que todo é consensual, a gente tem números para provar que o investimento em prevenção ele é muito, em todos os termos, né? Ele é muito mais lucrativo em termos pessoais, em termos relacionais, como sociedade, mas ele ainda não é priorizado porque a gente exige respostas, né, a emergências, em sobressaltos. Então, eu acho que, enfim, essa dificuldade que a gente teve na integração dos temas de desenvolvimento sustentável e segurança, na definição das metas, né, dos objetivos e das metas da Agenda pós-2015, é uma dificuldade que a gente enfrenta nacionalmente. E aí eu vou fazer um gancho também com o que foi dito sobre a questão da importância desse tipo de pesquisa nas eleições municipais. Então, assim, os municípios têm um papel importante nessa prevenção. O nosso arranjo federativo, às vezes, né, enfim, a gente associa a política de segurança, prevenção e redução da violência muito mais ao Estado, porque a gente associa a polícia, mas quando a gente traz esse debate, né, sobre o papel dos municípios nessa agenda de prevenção, municípios, cidades, na verdade, que também estão, as cidades seguras, inclusivas, que também estão em um dos objetivos dessa agenda pós-2015. Então, acho que é importante a gente fazer uma interligação entre os desafios e as características dessa agenda pós-2015 para o que a gente pode traduzir internamente. Eu recebi aqui uma pergunta para o professor Hermílio. No livro que vocês vão lançar, haverá recomendações para o poder público? Se sim, você pode adiantar quais seriam algumas delas? Bom, a primeira delas já é na área de lazer. A gente, na nossa equipe, a gente tem urbanista, arquiteto, economista, psicólogo, cientista político, jornalista e sociólogo. Então, as recomendações vêm dessa equipe. A primeira delas é justamente na área de urbanismo, tá certo? Que a gente vai dizer o seguinte: pequeno é bom, small is beautiful. Né? E mesmo dentro da favela, onde você não tem espaço... O que é a favela? Todas as favelas, o que tem, todas elas têm em comum? Elas estão lotadas, ela não tem espaço verde, não tem espaço de lazer, porque é uma ocupação completamente desordenada. Só que você não precisa desalojar todo mundo para fazer área de lazer. Basta verticalizar 6 por 3 e você já faz
a cada 100 metros, 200 metros, uma áreazinha de lazer que está ao alcance dos olhos das mães e a passos de caminhada das crianças. Isso é a primeira recomendação mais barata e mais efetiva. Depois vem a nossa sugestão de pré-natal, né, de pré-natal que é municipal, não é? São todas coisas para o município. Né? E depois, iluminação, por exemplo. Né? Então, muitas coisas estão ao alcance dos gestores sem que eles... É aquela discussão transversal, tá certo? Então, você tem várias ações que, em princípio, você não estaria pensando em criança, mas que têm um efeito imediato da criança. Então, eu diria o seguinte, é importante também, fazendo propaganda desse tipo de pesquisa, conhecer esses dados, inclusive para abordar os gestores, dizendo que essas ações elas são legítimas e trazem efeitos, né? Esse tipo de efeito positivo. Né? Iluminação, acesso é fundamental. A gente viu o seguinte, morar em escadaria, rua sem saída, que não tem acesso das vizinhanças, a criança está sofrendo com certeza. Né? Então, nesse sentido, eu diria o seguinte, essa é a minha opinião, a gente vive uma glamourização da favela, tá certo? Eu acho que é perigoso isso. Algumas ONGs, inclusive, quando a gente divulgou os resultados, falavam, mas vocês não deviam divulgar esses resultados porque fica expondo e estigmatizando a população. Está errado. Assim, a nossa opinião está errada. Primeiro porque são resultados de pesquisa, não são inventados. E eu acho que as crianças estarão mais protegidas se as experiências delas forem publicizadas. Não o contrário. Não o contrário. Tá certo? Então, eu acho que tem várias outras sugestões nossas, não são só para os gestores, mas, por exemplo, protagonismo das próprias crianças e adolescentes. Tá certo? Então, a gente tem muita iniciativa que faz no lugar de. Né? Então, acho que a gente precisa e pode, a gente já tem experiências brasileiras nesse sentido, né? Então, a gente vai expor isso. Né? Muitas são conhecidas, mas a gente vai expor que é possível você trazer protagonismo a essas crianças, e também adolescentes, e no sentido de que traz um efeito positivo, né, contra a violência. Sim, a gente fica falando de violência, tá certo? Tem mais alguma pergunta? Não? Vocês queriam... bom, acho que eu vou passar a palavra para vocês, então, para as considerações finais. A gente não vai ficar tão atrasado assim no programa. Felipe, quer começar? No, yo ya creo que he hablado suficiente y bastante. Simplemente muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a ustedes por la invitación. Eu queria falar um pouquinho, assim, ó, bem rapidinho. Bom, eu falo do ambiente da comunidade sociológica. Se a gente olhar os próximos congressos da Sociedade Brasileira de Sociologia em julho, em Porto Alegre, da Unpox, em outubro, em Caxambu, e dos últimos 5 anos, e olhar os grupos de discussão, você vai ver um maciço interesse de grupos de pesquisa interessados em polícia e segurança pública. Por que isso? Então, os meus colegas estão todos capturados por esta agenda. Por quê? É onde tem dinheiro. Dinheiro de quem? Do governo federal. Então, você, embora nomeie-se violência, se está a dizer sobre criminalidade, ou seja, sobre a ponta, a última ponta. Então, hoje você pesquisa, com poucas exceções em alguns lugares, pesquisa sobre violência e experiência cotidiana, ela se tornou quase que marginal, né? Porque na década de 80, quando isso começou nos departamentos de pesquisa, você falava muito de violência. E aí se tomou um rumo de investimento público de pesquisa para outra área, e tornou o tema violência cotidiana praticamente marginal. Isso é muito perigoso. Esse é de onde eu falo. Eu acho isso perigoso. Karina? Oi. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco e pensar um pouco na agenda da infância além da sobrevivência. Né? Eu acho que poder refletir aqui o impacto econômico, a percepção da população, a situação da criança no contexto, e pensar e nos desafiar, sobretudo, a pensar em estratégias de enfrentamento à violência, é algo a ser celebrado no momento de tantas preocupações de retrocesso. E eu acho que isso é sim, um momento de celebrar
né, e de pensar adiante, de pensar políticas públicas intersetoriais. Existem experiências concretas acontecendo que a gente precisa trazer à luz, trazer à discussão. Existe resposta, sim. E combater a violência não é uma tarefa fácil, todos sabemos, mas sabemos também que não é impossível. Requer investimento, vontade política, intencionalidade, organização, controle social, e é por isso que a gente está aqui. Né? Parabenizar a participação de todos e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Karina. Bom, então eu vou finalizar esse painel pegando uma carona nesse otimismo da fala da Karina final, né? Lembrando que, enfim, o Brasil, a despeito de todos os sobressaltos, a gente conseguiu atingir o objetivo do milênio de redução da mortalidade infantil em 2/3, né, de crianças de 0 a 5 anos. Então, é necessário que a gente não desista dessas crianças, né, cujas vidas a gente salvou, e que a gente aproveite essa manhã de otimismo, esse dia de otimismo diante do resultado negativo da proposta de redução da maioridade penal, para que a gente pense além, porque, sim, a gente pode fazer muito mais do que só combater a violência pensando em criminalidade. Tá? Obrigada mais uma vez. Senhoras e senhores, informamos está encerrado o painel Consequências da Violência contra Crianças e Adolescentes, Percepções e Impactos Econômicos. Nós gostaríamos, em nome da comissão organizadora, agradecer a presença dos ilustres membros desta atividade que souberam, com habilidade, linguagem objetiva e clara, conduzir e apresentar os temas abordados, contribuindo para o enriquecimento do evento. Nós gostaríamos, mais uma vez, de renovar a atenção de todos da participação na hashtag Livre de Violência no Twitter. Participe, colabore e dê sua contribuição pela rede social, então, hashtag Livre de Violência. Encerram-se assim os trabalhos desta manhã. A seguir teremos um intervalo para o almoço. Nós recomendaríamos que pudessem se utilizar aqui das proximidades, o Pátio Brasil, aqui mesmo nesse complexo do Brasil 21, e também no Shopping Venâncio. Temos muitas opções de restaurantes, fast foods e outros. E informamos que as atividades serão retomadas às 14 horas. Um ótimo almoço a todos, uma boa tarde.